Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Indo já para a próxima tela, iniciando o conteúdo de hoje, começando o capítulo 5 com o título Herdando a Vitória dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Nós vamos começar esse capítulo na seção 1 com o título Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. O primeiro item é uma introdução dessa seção. Vamos à leitura. Os verdadeiros pais são os pais de céu e terra, enquanto Deus é o pai do cosmos. Os pais de céu e terra estão na terra por uma única geração. A vida deles acaba depois de uma geração. O cosmos é o lar de Deus, ele é eterno. Os caracteres chineses para cosmos incluem um lar e duas pessoas. O caractere representando a cabeça significa ser confortável. Sendo que ele está no caractere para lar, isso significa uma casa onde duas pessoas podem viver livremente. Assim, o cosmos é um lar onde duas pessoas podem viver juntas livremente. Esse é o motivo pelo qual dizemos que a ideologia centrada no cosmos é o deusismo. A partir de agora, vocês devem entender a diferença entre os pais do cosmos e os pais de céu e terra. Quando dizemos pais de céu e terra, estamos nos referindo a duas pessoas aperfeiçoadas que representam Deus em forma substancial e que se colocam na posição central para todas as questões deste mundo. Agora, começando uma sessão com o título Os Pais do Cosmos e os Pais de Céu e Terra. Item 2. Os pais do cosmos é Deus. O cosmos aqui se refere ao lar de Deus. O mundo espiritual é o lar de Deus e a Terra é também o lar de Deus. Os pais de céu e terra se colocam nesta terra na posição para serem os pais deste mundo decaído. Com a cerimônia do matrimônio sagrado dos pais de céu e terra e a cerimônia do matrimônio sagrado dos pais do cosmos, ambos se juntaram em união virtuosa. Isto inaugura o momento quando os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno, se juntam como um só e podem ser oferecidos como um fruto para o céu na cerimônia de coroação dos pais do cosmos e os pais de céu e terra. Item 3. Qual é a diferença entre Deus e os verdadeiros pais? Deus é a deidade e os verdadeiros pais são seres humanos. Quando a deidade e estes seres humanos se unem, juntos eles se tornam o núcleo e o centro de um mundo onde as fontes de amor fluem incessantemente em uma montanha na primavera e o sol brilha pela eternidade. Quando esse mundo surge, o mundo espiritual e o mundo terreno serão liberados e em unidade eles formarão um reino ideal. Item 4. Os pais do cosmos e os pais de céu e terra dão fruto nos seres humanos. Mesmo Deus não pode alcançar o propósito de amor por ele mesmo. Sendo incorpóreo, não há nenhuma forma para Deus trazer seus filhos e filhas que vivem no mundo da substância para o reino do céu e fazê-los seus cidadãos. Sem assumir uma forma, ele não pode fazer isso. Item 5. Chamamos nossos pais celestiais de pais do cosmos e chamamos os verdadeiros pais na terra de pais de céu e terra. Tudo poderia ter sido concluído na família de Adão se os pais do cosmos e os pais de céu e terra tivessem se unido naquele tempo. Então, tudo poderia ter sido juntado em laços de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira, e tudo teria se estabelecido na família de Adão. A família de Adão estava destinada a ser o ponto de início do mundo e o ponto de início da bênção de Deus para o mundo. Essa única família devia ser a dona que abriria o portão para a nação de Deus, a qual é o reino do céu. Herdando a tradição dessa família, as pessoas deveriam se tornar filhos e filhas na realidade da família real e teriam seguido diretamente para o reino. Eles não teriam necessidade de religião, Salvador, o Messias, o Senhor em seu segundo advento ou os verdadeiros pais. Eles já teriam sido capazes de servir os pais celestiais no palácio do reino celeste.
iniciando agora uma outra sessão com o título A Era após a Vinda do Céu e os verdadeiros pais de céu, terra e humanidade. Item 6. As palavras mais importantes na Igreja de Unificação são os pais do cosmos, os pais de céu e terra e os pais de céu, terra e humanidade. O ideal de Deus não é se tornar os pais do cosmos ou os pais de céu e terra. É se manifestar como os pais de céu, terra e humanidade. Esse tem sido o ideal e a esperança da criação de Deus. Entre estes pais, precisamos dos pais do cosmos e os pais de céu e terra, mas precisamos ainda mais dos pais de céu, terra e humanidade. Contudo, até agora ninguém jamais tinha conhecido esses pais. Porque Adão e Eva não puderam alcançar a perfeição como seres humanos, eles não puderam se aperfeiçoar como os pais de céu e terra. Mesmo Deus não pode encontrar amor nele mesmo. Da mesma forma, os pais de céu e terra não podem experimentar amor sem ter parceiros de amor. Entretanto, com Deus se colocando na posição da mente e os verdadeiros pais se colocando na posição do corpo, vocês se colocam na posição de netos de Deus, a terceira geração. Assim, estes dois conjuntos de pais dão fruto em vocês, e vocês se tornam as sementes que podem ser colhidas e estocadas no reino celeste. Portanto, os pais de céu, terra e humanidade são os mais preciosos. Item 7. Se os seres humanos não tivessem caído, Deus teria se tornado a manifestação dos pais de céu, terra e humanidade. Deus teria entrado diretamente no coração das pessoas. Ele se tornaria encarnado nas pessoas. E então, quando as duas pessoas amassem uma a outra como esposo e esposa, reais nessa família. Até agora, as Deus como seus pais desta forma. Não obstante, encarnado em seus filhos, criaria uma família com eles, e então expandiria essa família para um povo, nação, mundo e cosmos. Contudo, devido à queda humana, Deus foi incapaz de se tornar encarnado e foi incapaz de gerar filhos e transmitir todas as coisas para eles. Sendo incapaz de dar nascimento a filhos na carne, ele não pôde se tornar os pais com forma. Item 8. No fim, tudo deve ser aperfeiçoado na terra. Tanto Deus como os verdadeiros pais devem alcançar teriam representado o mundo. Da mesma forma, esta família tinha que se expandir para uma tribo, um povo e uma nação que representaria o mundo e assim até o cosmos. Estas coisas precisam surgir na Terra. Com o cumprimento de todas estas coisas, tudo teria entrado no reino do céu, para habitar lá. Este é o ponto de vista do ideal de criação. Entretanto, esse mundo nunca veio a existir. Deus, que é os pais do cosmos, e os seres humanos que estavam destinados a se tornarem os pais de céu e terra, foram separados. Mas, ainda no final, eles devem se unir e se tornar os pais de céu, terra e humanidade. Essa é a esperança definitiva. Deus alcança a perfeição na terra, não no mundo espiritual. O Deus incorpóreo deve alcançar perfeição em um corpo substancial. Item 9. A idade do Velho Testamento foi o tempo para recuperar todas as coisas perdidas da criação, baseado nas ofertas de sacrifícios. A idade do Novo Testamento foi o tempo para trazer todas as pessoas, Caim e Abel, juntas. A época da segunda vinda é o tempo quando o Pai Celeste e o pai e a mãe terrenos se tornam unidos como os pais de céu e terra. Assim, a época da segunda vinda é o tempo para receber em suas famílias a linhagem dos pais do cosmos, dos pais de céu e terra e dos pais de céu, terra e humanidade. Esta é a era do novo céu e nova terra, quando, sob a autoridade destes pais, não há mais qualquer espaço para Satanás acusar ou invadir. Isto significa que a época está mudando a partir da era antes da vinda do céu para a era após a vinda do céu. Cheguei a esta conclusão geral, através da qual tudo se torna claro. Item 10.
a fim de que os pais de céu, terra e humanidade surjam, um homem e uma mulher, cada um com unidade, mente e corpo, devem se tornar unidos e se estabelecer como uma família. Quando chega o tempo que eles fazem isto, então a era de liberação está à mão. Esta será a era de completa liberdade, quando a linhagem de Deus pode ser espalhada por todo o mundo. Agora, com os verdadeiros pais tendo alcançado o topo do nível mundial, até mesmo a era de completa liberdade está estabelecida. Assim, o novo céu e uma nova terra estão sobre nós. Como a era antes da vinda do céu chegou ao fim, e a era após a vinda do céu começa. Com a chegada de um novo céu e uma nova terra centrados em Deus, vemos o surgimento do reino da paz. Item 11. A era antes da vinda do céu passou, e a era após a vinda do céu está se aproximando. Portanto, precisamos recuperar não somente o dia da vitória do número 10, combinando duas metades, mas também o ano de vitória. Satanás deliberadamente tomou posse não somente do dia, mas também do ano e os controlou. Mas com o poder dos pais do cosmos, dos pais de céu e terra, e dos pais de céu, terra e humanidade, eu fiz o que o Deus incorpóreo foi incapaz de fazer e o que Jesus foi impedido de fazer durante seu tempo na carne. Por meio do corpo físico, eu permiti que os filhos e filhas de Deus fossem trazidos ao mundo, os filhos dos pais do céu, terra e humanidade. As famílias que receberam a bênção são o ponto de início disto. Sem famílias abençoadas, Deus não pode ter sua tribo, nação ou mundo. Item 12. Vocês não são mais pecadores. Vocês foram libertos do pecado da queda e vocês até mesmo vieram para a nação liberada, o Chonilguk. Mas mesmo na nação do Chonilguk, alguns estão condenados ao corredor da morte. Eu tenho que liberar até mesmo aqueles que estão cumprindo sentenças de vida, pessoas que, do contrário, estariam no inferno pela eternidade. Esse é o motivo pelo qual eu proclamei a idade da completa liberdade. O dia da vitória do número 10, combinando duas metades, foi o ponto de transição entre a era antes da vinda do céu e a era após a vinda do céu. Eu assinalei o momento quando o novo céu e uma nova terra podiam começar. Baseado nesse dia, Deus pôde recuperar tudo o que ele tinha perdido, incluindo o dia e o ano. Ele abriu os dias e os anos nos quais toda a riqueza do mundo, todas as coisas materiais e todas as pessoas, tudo que tinha sido perdido nos dias e anos passados, poderia ser recuperado na nova era do novo céu e nova terra. Item 13. O próprio Deus precisa viver na família, encarnado em pessoas que estão tendo filhos e filhas. Esse é o reino do céu. Centrando na família na qual Deus habita, o reino do céu na terra e o reino do céu no mundo espiritual são um único mundo, não dois. Qualquer coisa que não seja do reino está destinada a acabar. Isto será expulso. Estes elementos devem ser completamente erradicados. Uma vez que isto seja feito, tudo será governado por uma nova lei. Portanto, precisamos remover tudo que é da era antes da vinda do céu e criar coisas novas para a era após a vinda do céu. Essa única família de unidade se expandirá para um povo e esse povo criará uma nação recém-estruturada no céu. Esta será a nação de Deus e nossa terra natal original. Item 14. Com a vinda dos verdadeiros pais, entramos na era que transcende a religião, transcende a nacionalidade e transcende a história. Esta é a era quando os verdadeiros pais assumem o domínio. Seu domínio conecta a idade do Velho Testamento, a idade do Novo Testamento e a idade do Completo Testamento. Além disso, ele une céu e terra. É assim como os verdadeiros pais do cosmos e os pais de céu e terra governarão nesta época. A terra estava muito distante da elevada realidade espiritual do céu, e nenhum relacionamento poderia ser edificado entre eles. Eles nem mesmo poderiam formar um relacionamento um com o outro. Mas, atualmente, é o momento quando esse relacionamento pode ser edificado. Isso é o que tornou possível o ponto de início dos verdadeiros pais do cosmos e os verdadeiros pais de céu e terra
como rei e rainha das famílias abençoadas de paz e unidade. Iniciando agora o novo item com o título A responsabilidade dos pais de céu, terra e humanidade. Item 15. Os seres humanos estão destinados a serem as encarnações de Deus. Tornando-se unidos em espírito e corpo, eles devem viver no reino de amor na terra e então passar para o mundo celeste, onde eles viverão como membros da família dos pais de céu, terra e humanidade. Esse é o eterno reino do céu. A mais maravilhosa das criações de Deus ocorre quando, como os pais do cosmos, ele se torna como um só corpo com os pais de céu e terra, mas também com os pais de céu, terra e humanidade. Uma linha reta entre céu e terra não produz as maravilhas da criação de Deus. Elas passam a existir no encontro de 3 pontos: céu, terra e os seres humanos. Elas podem ser produzidas somente pelos pais do cosmos? Elas podem ser produzidas somente pelos pais de céu e terra? Elas exigem os pais de céu, terra e humanidade. Esse é o motivo pelo qual é preciso estabelecer os pais de céu, terra e humanidade. Os pais que seguem através de 3 ressurreições. Eles precisaram passar por cima de 3 montanhas, ressuscitando para o nível de espírito de forma, o nível de um espírito de vida e o nível de um espírito divino, a fim de que os pais de céu, terra e humanidade viessem à terra. Em termos de corpos celestes, eles não devem ser simplesmente luas, eles devem ser estrelas emitindo luz. Item 16. Vocês não podem entrar no reino do céu sem alcançar a qualificação para se tornar pais de céu, terra e humanidade. Como pais de céu, terra e humanidade, vocês estarão na posição dos terceiros criadores. Vocês darão a bênção para seus filhos e filhas. Eles são os filhos e filhas de Deus, os pais incorpóreos de Adão e Eva, que são Deus em substância. Eles são os filhos e filhas dos verdadeiros pais, o Adão e Eva substanciais. Se eu sou considerado a primeira geração, então vocês são a segunda geração e seus filhos e filhas são a terceira geração. Vocês devem unir essas 3 gerações no plano horizontal. Se vocês não fazem isto acontecer, isto é um problema, e vocês não serão capazes de chegar à posição de pais de céu, terra e humanidade. Depois, os pais do cosmos e os pais de céu e terra virão para os pais de céu, terra e humanidade. Finalmente, neste ponto, até mesmo Deus se torna uma pessoa. Os pais de céu, terra e humanidade se estabelecem no amor baseados na perfeição de homem e mulher. Item 17. A Igreja de Unificação ensina sobre os pais do cosmos, os pais de céu e terra e os pais de céu, terra e humanidade. Através destes 3 estágios, filhos e filhas nascem através dos corpos físicos de seres humanos de bom caráter, que são a substância na carne destes 3 conjuntos de pais. O Deus incorpóreo, que é os pais do cosmos, e o ser com ambos os gêneros em harmonia, não podem dar nascimento a filhos e filhas. Assim, Deus e os pais de céu e terra precisam se tornar unidos, e então transmitir sua unidade para aqueles na posição dos pais de céu, terra e humanidade. Então eles podem corretamente dar nascimento a filhos e ter uma família. À luz disso, qualquer um entre vocês que não educar seus próprios filhos e filhas para irem para o reino do céu, também não poderá entrar no reino. Item 18. O Deus incorpóreo, o Deus do cosmos e o Deus corpóreo, os pais de céu e terra, juntamente criam os pais de céu, terra e humanidade. Isto deve ocorrer para que vocês possam receber a herança na terra através da linhagem que eles transmitem para vocês. Eles são os antepassados de céu, terra e humanidade. E vocês estão na posição de seus representantes. A menos que vocês recebam essa herança, vocês mesmos não podem se tornar pais de céu, terra e humanidade. Uma vez que vocês se tornam esses pais, o lugar que vocês entram juntamente com seus filhos e filhas é o reino do céu. Item 19. Os pais do cosmos, como uma deidade que não tem forma, é o Senhor do mundo incorpóreo. E os pais de céu e terra, os aperfeiçoados, Adão e Eva, são os senhores da terra. Entretanto, nem os pais do cosmos e nem os pais de céu e terra ainda foram capazes de se estabelecer na terra.
É a tarefa dos seres humanos conectar os pais celestiais com os pais terrenos, para que eles possam se estabelecer como senhores. Somente então os pais de céu, terra e humanidade podem se estabelecer na terra. Contudo, porque os pais do cosmos e os pais de céu e terra não foram capazes de se estabelecer, isso não foi feito. Deus pode se estabelecer somente quando ele entra no corpo de Adão, entra no corpo de Eva e dá nascimento a filhos e filhas através destes pais, que encarnam Deus em substância. Até que Deus estabeleça essas 3 gerações, ele não pode estar presente na terra. Deus pode se estabelecer somente quando o Senhor do segundo advento tenha assegurado as posições de 3 gerações de pais, representando a pessoa de Deus e do Pai, o Pai dos seres humanos e o Pai do mundo espiritual e do mundo físico. Item 20. Os títulos Pais do Cosmos, Pais de Céu e Terra e Pais de Céu, Terra e Humanidade significam a conclusão da história. Se vocês não servem os pais de céu, terra e humanidade, então vocês não estão servindo nem os pais do corpo e nem os pais da mente, que é Deus. Contudo, muitos de vocês dizem que há pessoas no mundo espiritual e que Jesus está no paraíso, e que a menos que eles atendam os pais de céu, terra e humanidade, que estão unidos com os pais do cosmos e os pais de céu e terra, eles não têm nada a ver com o mundo dos pais de céu, terra e humanidade. As palavras segunda vinda se referem a isso. Agora, passando para a seção 2, vamos iniciar a leitura agora da seção 2 com o título Famílias representantes dos pais de céu, terra e humanidade. Item 1. Precisamos nos tornar esposos e esposas que tenham laços de sangue com a família dos pais do cosmos, de céu e terra e de céu, terra e humanidade. Precisamos edificar famílias que Deus e que todo o universo possam estimar. Então nossas famílias podem se tornar a origem do reino do céu liberado que não tem nada a ver com a queda de Adão e Eva. Essa é a lei. Estamos destinados a alcançar essa posição e até mesmo ir além dela. Item 2. Quem são os pais de céu, terra e humanidade? O primeiro criador é Deus. Os segundos criadores são os verdadeiros pais, Adão e Eva. E os terceiros criadores são os filhos e filhas de Adão e Eva. Entretanto, devido à queda, Deus não foi capaz de ter seus próprios netos e netas. Assim, não houve terceiros criadores e os pais de céu, terra e humanidade não puderam vir a existir. Vocês devem reconhecer que devem representar essa posição. Os pais de céu, terra e humanidade são importantes. Vocês devem se tornar uma família encarnando estes pais. É assim como vocês podem encontrar seu lugar durante a era dos pais de céu, terra e humanidade e fazer isso em sua época. Então vocês podem se preparar para a era da realeza de paz na pátria de Deus e proclamar a era para entrar no reino do céu. Iniciando agora um item com o título Uma família abençoada de 3 gerações. Item 3. Verdadeiros pais se referem ao casal perfeito que representa Adão e Eva como Deus os criou, não tendo nada a ver com a queda. A primeira geração é Deus, a segunda geração é os verdadeiros pais e a terceira geração é as famílias abençoadas. Estas são as 3 gerações. Entre elas não há nenhuma barreira nacional ou qualquer coisa desse tipo. Não há nenhuma coisa como amor falso, vida falsa, linhagem falsa, nenhum título vão ou qualquer coisa desse tipo. Item 4. A fim de que Deus, que não tem forma, assuma uma forma substancial, ele investiu absolutamente sua fé absoluta e amor absoluto ao fazer seus parceiros ideais, os melhores objetos parceiros para o seu amor. Quando seu parceiro abraça sua esposa ou seu esposo, juntos eles se tornam pais substanciais de céu, terra e humanidade. Então, finalmente, Deus estará encarnado neles. Isto inaugurará a era quando eles podem executar as funções de governar tanto o mundo espiritual como o mundo físico como seus donos. Então, até mesmo Deus deve seguir estes donos que possuem forma física. Todos os maus espíritos devem obedecê-los e o mundo angélico deve obedecê-los. Além disso, vocês também precisam avançar para a posição de pais de céu, terra e humanidade. A fim de transmitir esta posição para vocês, para que vocês e suas famílias
possam se tornar pais de céu, terra e humanidade, que representam os pais de céu e terra e os pais do cosmos, eu proclamei a terra natal de Deus e a era do reino de paz na era do Cheonilguk. Vocês precisam se tornar os pais de céu, terra e humanidade. Para isso, 3 gerações devem se unir. Desta forma, Deus, o ser invisível harmonizado de características duais, que aparecia principalmente como um ser masculino, será capaz de assumir forma como masculino e feminino. Foi para este propósito que Deus investiu todo o seu ser na criação de Adão e Eva. Item 5. Vocês são as famílias centrais que receberam a bênção. Sendo que vocês, famílias abençoadas centrais, representam os verdadeiros pais, tal como eu disse quando orei para Deus, todos os santos e filhos e filhas divinos no mundo espiritual devem ouvir vocês. Porque vocês receberam a bênção dos verdadeiros pais e atenderam os verdadeiros pais na terra, vocês são os donos. É assim como está estruturado o mundo espiritual. Assim, uma vez que vocês entram nesse mundo, vocês podem seguir direto para o alto. Já existe uma escada preparada para vocês. Item 6. Reconheçam que vocês estão destinados a herdar a realeza dos pais do cosmos, a realeza dos pais de céu e terra e a realeza dos pais de céu, terra e humanidade. Vocês também estão destinados a edificar famílias de filhos filiais de Deus e cidadãos leais do reino celeste. Famílias que representam o direito da primogenitura. Desta forma, vocês se tornam famílias que podem seguramente transmitir a realeza de 3 épocas para gerações futuras. Suas famílias devem representar o passado, o presente e o futuro, e se tornar famílias de príncipes e princesas na era das 3 realezas. Cada um de vocês deve declarar: eu edificarei uma família de filhos filiais de Deus e cidadãos leais do reino celeste, representando a autoridade real que recebi como herança na era da realeza dos pais do cosmos, dos pais de céu e terra e dos pais de céu, terra e humanidade. Vocês precisam entender que cada família abençoada é representante deles e herdou esta autoridade na era das 3 realezas. Item 7. Vocês, famílias abençoadas centrais, devem ser os seres centrais. Portanto, vivendo da forma que Deus, que é Espírito, quer que vocês vivam, a forma que os verdadeiros pais, que são a encarnação de Deus, querem que vocês vivam, vivendo em nome deles, vocês devem ser capazes de estabelecer a lei para indivíduos, famílias, tribos, povos e nações, que se tornará a lei do reino celeste. Vocês estão vivendo na era quando o amor dos pais do cosmos, dos pais de céu e terra e os pais de céu, terra e humanidade se torna a autoridade real. Vocês devem se tornar tão unidos com Deus que tenham essa plena autoridade e exerçam isso em nome de Deus e dos verdadeiros pais. Vocês devem se tornar unidos com Deus. Depois de se tornarem unidos com o ser central, vocês irão voar ao redor e pousar no chão com ele em total unidade. Então os pais do cosmos, os pais de céu e terra, e vocês como os pais de céu, terra e humanidade, se tornarão unidos, interna e externamente. Quando vocês alcançam esse nível, vocês podem receber sua herança de Deus, e a partir de então suas nações e o mundo se unirão através da bênção. Item 8. Como fruto substancial do amor de Deus, vocês devem viver com a mentalidade que vocês são os filhos e filhas eternos de Deus, que representam o reino celeste e que são seus líderes distintos. Vocês devem manter em mente que podem participar na gloriosa autoridade de um príncipe ou princesa que atende Deus sem encontrar quaisquer restrições a partir da terra. Vocês podem se tornar um dos distintos líderes que governarão o mundo quando ele estiver unido como uma única nação. Vocês não deveriam colocar todo o seu coração e mente na direção de alcançar essa posição? Se vocês não podem fazer isso, vocês somente serão capazes de observar o palácio de fora, incapazes de ultrapassar seus limites, mesmo por dezenas de milhares de anos. Iniciando agora um item com o título Encarnações dos Pais de Céu, Terra e Humanidade. Item 9. Vocês devem aspirar se tornar encarnações de Deus, encarnações dos verdadeiros pais e encarnações dos pais de céu, terra e humanidade. De fato, todos esses pais querem que vocês, suas encarnações, sejam melhores do que eles mesmos.
Agora é o tempo para vocês superarem obstáculos sem passar através de um curso de indenização como eu fiz. Embora vocês possam não ter suas próprias posses materiais, tudo o que vocês precisam é fé absoluta nos verdadeiros pais, tendo o padrão de fé absoluta que eles lutaram para estabelecer por todas suas vidas. Vocês precisam de fé absoluta para recuperar a realidade de amor absoluto. Portanto, vocês devem se tornar pessoas de fé absoluta. De fato, vocês precisam ter fé absoluta enquanto estão vivos na Terra, que é de fato o inferno. Esse é o motivo pelo qual vocês devem investir e esquecer, investir e esquecer, investir e esquecer. É assim como os verdadeiros pais de céu e terra, que estão na realidade substancial, centrados nos pais incorpóreos do cosmos, se tornaram seus parceiros objetos. Além disso, é assim como os pais de céu, terra e humanidade estabeleceram sua união virtuosa, através da qual céu e terra foram feitos completos. Item 10. Se você quer servir à vontade, você deve herdar tudo que os pais do cosmos, os pais de céu e terra e os pais de céu, terra e humanidade alcançaram. Pais não querem que seus filhos, que os representam para a vontade, sejam menos do que eles são. Tal como um esposo que ama sua esposa não quer que ela seja menos do que ele, e uma esposa amorosa sente a mesma coisa em relação ao seu esposo, queremos que as pessoas que nos representam em nosso trabalho pela vontade sejam melhores do que nós mesmos. Por essa razão, se temos um filho ou filha que seja melhor do que nós somos, ficamos satisfeitos em transmitir nossa herança para ele ou para ela. Item 11. A providência de restauração se desdobrou através de 3 estágios da idade do Velho Testamento, a idade do Novo Testamento e a idade do Completo Testamento. Agora que estamos na idade de liberação e completa liberdade, estamos edificando um mundo infinito de liberação, onde todos os filhos e filhas estão realmente livres de qualquer traço de pecado, tanto em espírito como na carne. Este é o mundo ideal onde estamos destinados a viver. Portanto, os pais do cosmos, os pais de céu e terra e os pais de céu, terra e humanidade vêm para a terra na pessoa do Senhor do segundo advento. Vindo como um homem na carne, ele finalmente assegura, em nome de Deus e no lugar do Adão aperfeiçoado, a realidade substancial de amor. Essa realidade substancial de amor é a família. Se você não pode assegurar sua família tendo filhos e filhas, então seu amor não será expresso através de futuras gerações. Não importa quanto um esposo e uma esposa amem um ao outro. Se eles não têm filhos, sua linhagem acabará. Palavra dos verdadeiros pais, Adiu. Esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês nesta leitura do Rondoque Online desta sala virtual. Vamos já agora avançar para a gente fazer uma visualização do conteúdo que a gente estudou. Então começamos nesta sala virtual aí a leitura do capítulo 5, iniciamos a leitura do capítulo com o título Herdando a Vitória dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. E aí dentro desse capítulo estudamos 2 sessões, né? A sessão 1 com o título Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade, e aí dentro dessa sessão os itens Os Pais do Cosmos e os Pais de Céu e Terra, a Era após a vinda do céu e os verdadeiros pais de Céu, Terra e Humanidade, e a responsabilidade dos pais de Céu, Terra e Humanidade. E aí depois na sessão 2 com o título Famílias Representantes dos Pais de Céu, Terra e Humanidade, fizemos a leitura dos itens Uma Família Abençoada de 3 Gerações e Encarnações dos Pais de Céu, Terra e Humanidade. E aí já vamos fazendo com o nosso compromisso para a nossa próxima leitura, nosso próximo Rondoque Online. Nós vamos estudar então 2 sessões também. Nós vamos estudar a sessão 3 com o título Herdando a Realidade da Vitória dos Verdadeiros Pais e a sessão 4 Herdando a Tradição dos Verdadeiros Pais. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Fica aí o nosso compromisso para darmos sequência da nossa leitura nas sessões seguintes. Já fica o nosso compromisso feito. Nos vemos na nossa próxima sala virtual. Obrigado. Tchau.